Nem todo desmoronamento faz barulho. Nem toda dor vem acompanhada de lágrimas visíveis. Às vezes você continua funcionando normalmente, continua sorrindo, continua respondendo mensagens, continua cumprindo suas obrigações. Mas por dentro existe um peso silencioso que ninguém percebe. É como se algo estivesse cedendo aos poucos, não de uma vez, mas em pequenas fissuras invisíveis. Você sente um cansaço que não é físico, sente uma pressão que não sabe explicar, uma exaustão emocional que não aparece em exames, mas aparece na sua respiração mais curta, nos seus pensamentos mais pesados, na sua falta de entusiasmo pelas coisas que antes eram simples. E o mais difícil é que quase ninguém percebe quando estamos desmoronando por dentro, porque aprendemos a continuar, aprendemos a não incomodar, aprendemos a não demonstrar fraqueza, aprendemos a dizer que está tudo bem, mesmo quando não está. Talvez você esteja aqui hoje porque sente isso, não um colapso total, mas uma sensação constante de que está segurando coisas demais sozinho. E segurar tudo o tempo todo cansa. Hoje não é sobre ser forte o tempo inteiro. Não é sobre fingir estabilidade. É sobre entender como se sustentar emocionalmente antes que tudo desabe. Respire de forma natural enquanto me ouve. Perceba o ar entrando. Perceba o ar saindo. Sem forçar. Sem tentar controlar demais. Assim como a música que começa a preencher o espaço agora, você não precisa lutar contra o que sente. Você precisa aprender a se apoiar enquanto sente. Existe uma diferença enorme entre desmoronar e se permitir sentir. Desmoronar é quando você perde o chão. Se permitir sentir é quando você constrói um chão interno mais firme. E é isso que vamos fazer aqui. Não eliminar problemas. Não fingir que eles não existem. Mas fortalecer a sua mente para que ela não ceda a cada pensamento negativo. Você não precisa se tornar mais duro. Você precisa se tornar mais estável. E estabilidade começa dentro. Existe algo que quase ninguém ensina, mas que influencia diretamente a nossa estabilidade emocional. O jeito que falamos com nós mesmos quando ninguém está ouvindo. Porque o mundo pode até pressionar você, mas é o seu diálogo interno que decide se essa pressão vai te esmagar ou te fortalecer. Pense por um momento. Como é a sua voz interior? Ela te apoia quando você falha? Ou te acusa imediatamente? Quando algo dá errado, você pensa, eu posso aprender com isso. Ou pensa, eu nunca faço nada certo. A forma como você se trata mentalmente cria o ambiente onde sua mente vive todos os dias. Se esse ambiente é hostil, crítico, duro demais, sua energia vai sendo consumida pouco a pouco. E muitas vezes o desmoronamento começa justamente aí. Não por causa do que aconteceu, mas por causa do que você disse a si mesmo depois que aconteceu. Talvez você tenha se acostumado a se cobrar demais, a se comparar demais, a exigir perfeição o tempo inteiro. Mas ninguém se mantém estável vivendo sob ataque interno constante. Imagine se toda vez que você errasse, alguém gritasse ao seu lado dizendo que você é incapaz. Seria insuportável. Agora perceba, muitas vezes essa voz é a sua própria mente. Fortalecer sua saúde emocional começa mudando essa conversa. Não é sobre mentir para si mesmo. Não é sobre repetir frases vazias. É sobre trocar condenação por consciência. Em vez de dizer, eu sou um fracasso, experimente pensar, eu ainda estou em processo. Em vez de pensar, eu não aguento mais, talvez seja mais honesto dizer, eu estou cansado e preciso me reorganizar. Percebe a diferença? Uma frase te derruba, a outra reconhece a dificuldade, mas preserva sua dignidade. A mente saudável não ignora erros. Ela aprende sem se destruir. E enquanto essa música continua fluindo ao fundo, imagine que ela está criando um espaço mais seguro dentro de você. Um espaço onde você pode errar sem se anular. Onde pode sentir medo sem se chamar de fraco. Onde pode estar cansado sem se acusar de incapaz. Seu diálogo interno pode ser sua maior fonte de sabotagem,
ou seu maior ponto de equilíbrio. E a mudança começa com pequenas substituições. Não precisa virar uma pessoa positiva o tempo todo. Precisa apenas parar de ser cruel consigo mesmo. Porque ninguém consegue não desmoronar por dentro se vive sendo atacado pela própria mente. A partir de agora, observe seus pensamentos. Não para controlar todos, mas para escolher quais merecem ficar. Essa escolha diária começa a construir uma estrutura emocional mais firme. E estrutura firme não impede tempestades, mas impede que você desabe a cada vento mais forte. Quando falamos em não desmoronar por dentro, inevitavelmente chegamos a um ponto central: autoestima. Mas não aquela autoestima superficial, baseada apenas em aparência, aprovação ou validação externa. Estou falando de uma autoestima mais silenciosa, mais profunda, mais estrutural. Autoestima real é a forma como você se enxerga quando ninguém está te aplaudindo. É o que você pensa sobre si mesmo quando está sozinho. É o respeito que mantém por si, mesmo quando falha. É a capacidade de reconhecer qualidades sem precisar diminuir ninguém. Muitas vezes, o desmoronamento interno começa quando a pessoa acredita que não é suficiente, não é suficientemente boa, não é suficientemente inteligente, não é suficientemente interessante, não é suficientemente forte. E viver tentando preencher essa sensação constante de insuficiência é exaustivo, porque não importa o quanto você faça, sempre parece pouco. Mas aqui está algo importante. Você não precisa ser extraordinário o tempo todo para ter valor. Valor não é desempenho. Valor não é comparação. Valor não é aprovação. Valor é existência. Você já percebeu como é mais fácil reconhecer qualidades nos outros do que em si mesmo? Talvez você admire a coragem de alguém, a dedicação de alguém, a sensibilidade de alguém, mas ignora essas mesmas qualidades quando aparecem em você. E isso enfraquece sua estrutura emocional. Porque quando você não reconhece seus próprios pontos fortes, qualquer crítica parece maior do que realmente é. Autoestima saudável não significa ignorar defeitos. Significa saber que seus defeitos não anulam suas qualidades. Você pode estar em processo e ainda assim ser digno de respeito. Pode estar aprendendo e ainda assim merecer consideração. Pode estar cansado e ainda assim continuar sendo valioso. Enquanto a música segue sustentando esse momento, imagine que cada nota está reforçando uma ideia simples. Você não precisa se diminuir para evoluir. Evolução não nasce do ódio contra si mesmo. Nasce do compromisso consigo mesmo.
Talvez hoje você não esteja na sua melhor fase. Talvez esteja inseguro. Talvez esteja tentando se reorganizar internamente. Mas isso não significa que você esteja quebrado. Significa que você está humano. E humanidade inclui falhas, dúvidas, incertezas, mas também inclui força, adaptação e reconstrução. A autoestima verdadeira é silenciosa. Ela não precisa provar nada. Ela apenas sustenta. E quando você começa a se sustentar internamente, o mundo deixa de ter tanto poder para te derrubar. Não desmoronar por dentro depende menos do que acontece fora, e mais da forma como você se posiciona diante de si mesmo. Comece reconhecendo algo simples hoje. Uma qualidade, uma atitude, um pequeno avanço que só você sabe que fez. Fortaleça isso, porque é nessa base que sua estabilidade emocional começa a crescer. Existe uma verdade que muda completamente a forma como você lida com o mundo. Você não controla tudo o que acontece, mas controla o que permanece dentro de você. Muitas pessoas desmoronam não apenas pelos problemas que enfrentam, mas porque permitem que cada crítica, cada comparação e cada negatividade encontrem moradia permanente na mente. E a mente, quando não é protegida, vira um depósito de vozes externas. Opiniões que não constroem, comparações que diminuem, expectativas que não são suas. Imagine sua mente como uma casa. Nem todo mundo que bate a porta precisa entrar. Nem toda opinião precisa ser aceita. Nem toda crítica precisa virar verdade. Bloquear negatividade não significa viver em negação. Significa criar filtros. Filtros emocionais. Quando alguém duvida de você, isso não é automaticamente um diagnóstico. Quando algo dá errado, isso não é automaticamente uma sentença definitiva. Mas se você absorve tudo sem questionar, começa a acreditar em versões distorcidas sobre si mesmo. E é assim que a estrutura interna enfraquece. Perceba como muitas vezes você revive mentalmente situações negativas repetidas vezes. Uma conversa desconfortável, uma falha, uma crítica. Você revive, analisa, recria, e cada repetição aumenta o peso. Mas aqui está algo poderoso. Você pode escolher interromper esse ciclo, não ignorando, mas redirecionando. Quando perceber um pensamento destrutivo surgindo, pergunte a si mesmo: isso é um fato absoluto ou é apenas uma interpretação? Muitas vezes, o que nos derruba não é o acontecimento em si, mas a narrativa que criamos sobre ele. E você pode editar essa narrativa. Enquanto a música segue firme ao fundo, imagine que ela representa um limite saudável. Ela não impede o som externo de existir, mas cria um ambiente próprio, protegido. Você também pode criar esse ambiente interno. Isso envolve dizer não quando necessário. Envolve se afastar de ambientes que drenam sua energia. Envolve parar de se comparar com versões editadas da vida dos outros. Proteger sua paz não é fraqueza, é maturidade emocional. Você não precisa provar resistência suportando tudo em silêncio. Resistência verdadeira é saber o que não merece espaço na sua mente. Quanto mais você fortalece seus filtros internos, menos vulnerável fica a qualquer vento emocional. E isso não significa se tornar frio. Significa se tornar consciente. Consciente do que te constrói e do que te enfraquece. Quando você aprende a bloquear o que é destrutivo, começa a perceber algo interessante. A estabilidade interna não depende de um mundo perfeito. Depende de limites claros, e limites claros sustentam você por dentro. Não desmoronar por dentro não significa nunca sentir medo, tristeza ou insegurança. Significa perceber os sinais antes que tudo desabe. Significa entender que você pode se reorganizar emocionalmente enquanto ainda está de pé. Muitas pessoas esperam chegar ao limite para começar a cuidar da própria mente. Esperam o esgotamento extremo. Esperam a crise, esperam o colapso.
Mas estabilidade emocional não nasce no fundo do poço. Ela nasce na manutenção diária, nas pequenas escolhas internas, na forma como você fala consigo mesmo, na forma como reconhece seu valor, na forma como protege seus limites. Talvez você ainda enfrente dias difíceis, talvez ainda existam momentos de dúvida, mas agora existe algo diferente: consciência. E consciência muda tudo. Quando você percebe que pode ajustar seu diálogo interno, sua postura, seus filtros emocionais, você deixa de ser refém automático dos pensamentos negativos. Você começa a se reconstruir antes da queda. Imagine um prédio que recebe manutenção constante. Ele enfrenta ventos, tempestades, mudanças de temperatura, mas continua firme porque sua base é revisada regularmente. Sua mente funciona da mesma forma. Se você ignora pequenas rachaduras emocionais, elas crescem. Se você cuida delas com atenção, elas não se transformam em desmoronamento. Enquanto essa música suaviza o ambiente, permita-se sentir algo simples. Estabilidade não é ausência de problemas, é presença de estrutura. E estrutura, você está começando a construir agora. Você não precisa sair daqui transformado. Precisa sair daqui consciente. Consciente de que pode mudar sua conversa interna. Consciente de que pode reconhecer seu valor. Consciente de que pode escolher o que permanece na sua mente. Respire naturalmente mais uma vez. Perceba que você continua aqui. Continua tentando, continua buscando evoluir. Isso já diz muito sobre você. Não desmoronar por dentro é um processo. E processos exigem paciência. Se hoje você se sentir um pouco mais firme do que ontem, já é progresso. Leve essa ideia com você. Você não precisa ser indestrutível. Precisa ser estruturado. E estrutura se constrói todos os dias. Continue construindo.